Os destaques desta edição. Na Missa do Galo, com igreja lotada de fiéis, Dom Sérgio Eduardo Castriani se despede. Amazonas tem surto de infecções por conta do Aedes aegypti. Financial Times elege Sérgio Moro uma das 50 personalidades da década. Papa diz na Missa do Galo que a igreja e a história mudam quando começamos a querer mudar. Em acerto de contas, lavador de carros é assassinado com 3 tiros de pistola no mutirão. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado e temperatura de 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 31 graus, diz o Climatempo, que está prevendo 18 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. A umidade do ar está em 96% e os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal. Para os católicos e protestantes, Natal é a celebração do nascimento de Cristo, que os ortodoxos celebram só no dia 7 de janeiro. Chegamos aos 359 dias do ano e faltam 6 para terminar 2019. O Rio Negro subiu mais 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 22 metros e 4 centímetros. Fatos marcantes da história. Em 25 de dezembro de 1642, nasce Isaac Newton, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Foi ele quem deu uma explicação completa ao movimento e à forma como as forças atuam. A descrição está contida nas suas 3 leis: inércia, força e ação e reação. Em 320, a Igreja Católica institui a data do nascimento de Jesus Cristo. Em 336, a primeira celebração de Natal, no dia 25 de dezembro, ocorre em Roma. 1881, primeiro voo no Brasil em Belém de um balão dirigível La Vitória e segundo voo no mundo por Júlio César Ribeiro de Souza. Em 2003, a sonda Beagle 2, lançada pela sonda Mars Express, em 19 de dezembro, deixa de transmitir pouco antes de seu pouso programado. Em 2016, um Tupolev Tu-154 do Ministério da Defesa da Rússia, transportando membros da Assembleia Alexandrov, cai no Mar Negro logo após a decolagem, matando todas as 92 pessoas a bordo. Manaus, 6h05. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia aos sonoplastas Itamar Jardina e ao Jan Santos. Quem deixou para fazer as compras de fim de ano somente na véspera do Natal enfrentou um comércio tumultuado com longas filas de espera nos caixas e alta movimentação nas lojas. O presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Ezra Azuri, apontou a situação climática como um dos fatores para que as pessoas deixassem para fazer as compras na última hora. Os shoppings e supermercados também estiveram lotados. A Força Aérea Brasileira divulgou edital de concurso com 156 vagas para sargento. Os interessados podem se inscrever a partir de 13 de janeiro de 2020 pelo site. A inscrição segue até o dia 12 de fevereiro. O valor da taxa é de R$60. As vagas são para 10 especialidades diferentes. São elas administração, eletrônica, eletricidade, enfermagem, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia. A remuneração durante o curso para a formação é de R$1.343,75. Após o curso, o valor da remuneração será de R$5.599,15. O candidato interessado deve ser brasileiro, ter nível de ensino médio ou técnico, mais de 17 anos e menos de 25 anos em 2020. A prova escrita será em 26 de abril de 2020, às 9h40 em Manaus, Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, São José dos Campos, Campo Grande, Canoas, Santa Maria,
Curitiba, Porto Velho e Boa Vista. Além da prova escrita, o concurso tem ainda inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico, prova prática de especialidade, procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental. Os locais de provas nas cidades escolhidas serão divulgados posteriormente pela comissão organizadora. A Superintendência da Zona Franca de Manaus está convidando a imprensa para uma entrevista coletiva com o titular da autarquia, Alfredo Menezes, amanhã às 10 horas no gabinete do superintendente. Na oportunidade será apresentado um balanço da gestão com destaque para as principais ações promovidas em 2019 e perspectivas para o próximo ano. Na ocasião será oferecido um café da manhã aos jornalistas como forma de estreitar a relação com a imprensa e agradecer pelo apoio e parceria na divulgação local, nacional e nacional da Zona Franca, e o que fortalece a defesa do modelo de desenvolvimento tão importante para a região e para o próprio país. Manaus, 6:08. 4.600 metros do Igarapé do Mindu, um dos mais importantes da malha hidrográfica da cidade, começaram a receber os trabalhos de drenagem para o desassessoramento do leito e retiradas de resíduos sólidos, um trabalho preventivo para o período de chuvas mais intensas que dará mais vazão às águas, prevenindo os alagamentos. Os trabalhos começaram na comunidade Bairro Novo e vão se estender pelas comunidades do Sião 1, 2 e 3, chegando até a comunidade Valparaíso, todas no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. As equipes de endemia do Amazonas e dos municípios do estado percorreram os bairros com históricos de maior incidência de infestação do mosquito Aedes aegypti. Assessor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde do Governo Estadual, N. Teixeira, conta que a Secretaria de Saúde faz um trabalho de prevenção às infecções que chegam com as chuvas por meio de boletins e orientações para que os locais de focos do inseto sejam vistoriados. Mesmo assim, 45 municípios estão em situação de alerta. Em São Gabriel da Cachoeira, onde o estado promovia ações para auxiliar no combate ao mosquito, o último índice de infestação predial estava em 6,9, enquanto o levantamento rápido de índice de infestação pelos Aedes aegypti, o Lira, batia em 7,1. O mês de novembro trouxe o início das chuvas no Amazonas, o que cria mais locais de águas paradas e aumenta a incidência do Aedes aegypti. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Amazonas e a Diretoria Nacional da entidade promoverão de 19 a 21 de agosto do ano que vem em Manaus o segundo Congresso Brasil Norte de Engenharia Sanitária e Ambiental, com o tema central: avançar e vencer os desafios para universalizar o saneamento na Amazônia. Com 53 anos de atuação pelo saneamento e meio ambiente no Brasil, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental reúne em seu corpo associativo cerca de 10 mil profissionais do setor. A ABS tem como missão ser propulsora de atividades técnico-científicas, político-institucionais e de gestão que contribuem para o desenvolvimento do saneamento ambiental, visando a melhoria da saúde, do meio ambiente e da qualidade da vida das pessoas. Manaus, 6:11. Centenas de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de Manaus, a Igreja Matriz, na noite da terça-feira, véspera de Natal, para a celebração da tradicional Missa do Galo. Esta foi a última celebração do arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. O Papa Francisco acatou o pedido de afastamento do sacerdote por motivos de saúde. O rito ecumênico é celebrado anualmente com o objetivo de comemorar o nascimento de Jesus Cristo, líder religioso da Igreja Católica. A celebração teve início precisamente às 19 horas e foi presidida pelo ainda arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani, com auxílio do padre Hudson Barroco, pároco-geral da Catedral. Dom Sérgio Eduardo Castriani saudou os fiéis que iluminavam a igreja com suas velas acesas, simbolizando a chegada de Cristo. Um dos momentos mais marcantes da celebração foi quando o padre Hudson Barroco, em companhia de um casal, levou a imagem de Jesus Cristo recém-nascido ao presépio montado na entrada da catedral, retratando o momento do nascimento do filho da Virgem Maria.
A missa teve fim por volta das 20h20 com os fiéis subindo ao altar para saudar Dom Sérgio Castriani. A ocasião marcou a despedida de Castriani, que presidiu a missa do Galo pela última vez como arcebispo de Manaus. O religioso renunciou ao cargo no último dia 27 de novembro devido a problemas de saúde. Seu sucessor, anunciado pelo Papa Francisco, será Dom Leonardo Steiner, atual bispo auxiliar de Brasília, que assumirá o novo posto no dia 31 de janeiro. A catedral terá mais 2 celebrações. Hoje às 7h30 e às 10h na missa do Natal do Senhor. E dia 31 às 19h na missa de Ano Novo. Polícia. Ontem de manhã aconteceu um incêndio numa casa de alvenaria de 2 andares localizada na rua Constantinopla, bairro da Redenção, próximo ao semáforo da Seduc do Sesc. No momento do sinistro não havia ninguém na casa, mas a família perdeu tudo. Na noite anterior, o dono da residência tinha saído para trabalhar por volta das 3h da manhã e deixado os filhos e a esposa em outro lugar. Um morador é motorista de ônibus do transporte coletivo da cidade. O prédio foi interditado pela Defesa Civil e ainda não se sabe qual a causa do sinistro. Uma perícia será feita no local. Um homem suspeito de assaltar uma loja no município de Quari, interior do Amazonas, foi baleado 3 vezes por um policial ontem. Segundo moradores, o homem teria sido abordado por um policial e recebeu ordem de prisão. O suspeito não só teria desobedecido a ordem, como teria afrontado o PM, que acabou disparando 3 tiros contra o suspeito. Um homem de 63 anos sofreu um grave acidente na noite desse 24, nas proximidades do terminal de integração 4, na Avenida Camapuã, zona norte de Manaus. Segundo informações de militares que atenderam a ocorrência, o homem trafegava pela via quando teria perdido o controle do seu carro, um veículo modelo Saveiro, que subiu na calçada e bateu em uma placa. Após a colisão, o carro capotou 2 vezes e ficou parcialmente destruído. O homem foi levado de imediato para o Hospital João Lúcio, ainda inconsciente. 82 celulares foram apreendidos ontem dentro de um prédio de um antigo hotel no centro de Manaus. A polícia chegou até o local com a ajuda de uma vítima de roubo que estava rastreando um dos aparelhos. Mas ninguém foi preso. A apreensão foi realizada na esquina da rua, na instalação com a Avenida 7 de Setembro, por volta das 15 horas. Os celulares estavam guardados em um dos quartos do antigo hotel e entre eles estava o aparelho da vítima, que procurou os militares. Baterias, carcaças de celular, chips e 82 aparelhos de diferentes marcas, separadores ou separados por modelos, foram apreendidos no local. Além disso, a polícia encontrou um caderno com anotações e valores pelos quais os celulares poderiam ser revendidos. O material foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia. Os policiais Rondas Ostensiva Cândido Mariano Rocanda tiveram 2 homens por porte ilegal de arma de fogo e por estarem de posse de um veículo com restrição de roubo. A detenção foi realizada na madrugada desta terça-feira, logo depois da meia-noite. Os homens foram encontrados pelos policiais durante o patrulhamento realizado na rua Mondai, no bairro São José, zona leste. Os 2 estavam em uma motocicleta de cor preta em atitude suspeita em alta velocidade. Os policiais deram ordem de parada através dos sinais sonoros e luminosos e o condutor do veículo parou. Então foi feita a abordagem e a revista pessoal e das características do veículo. Realizada a busca pessoal, foi encontrado com um dos infratores um revólver marca Taurus calibre 32 de numeração 813427 com 2 munições não deflagradas e 2 celulares. Ao serem indagados sobre a procedência da moto e dos celulares, os suspeitos informaram que haviam acabado de roubar a moto e os celulares na Avenida Camapuã, próximo ao T4. O lavador de carros Natanael de Souza da Silva, de 26 anos, foi morto com 3 tiros no início da tarde de ontem na rua Itajibá, conjunto Mutirão Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. Ele seria usuário de drogas e foi encontrada maconha no seu bolso. Segundo o delegado Denis Pinho, plantonista da delegacia especializada em homicídios e sequestros, as informações são de que ele teve um desentendimento quando estava em um bar bebendo. Por volta de meia-noite, por volta de meio-dia, ele andava pela rua em que fica a estação de ônibus do Mutirão, quando 2 homens vieram a pé e atiraram contra ele.
ele. Natanael ainda correu por alguns metros e caiu em frente a uma residência. Segundo o delegado, 4 munições deflagradas da pistola calibre 380 foram encontradas no local. Segundo o Departamento de Polícia Técnico-Científica, 3 disparos acertaram a vítima. Um tiro acertou o queixo, um acertou as costas e o outro o abdômen. Durante a perícia foi encontrada uma certa quantia de maconha no bolso da vítima. O delegado disse que ele tinha envolvimento com o tráfico e já tem passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Loteria. Vamos começar com a dupla cena concurso 2028. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 07, 21, 31, 34, 35, 36. repetindo os números: 07, 21, 31, 34 35 e 36. Vamos ao segundo sorteio: 10, 11, 12, 24 32 e 44. 10, 11, 12, 24 34, 32 e 44. No segundo sorteio, um ganhador. A aposta vai receber R$82.224,80 e a de Ribeirão Preto, em São Paulo. Aqui na concurso 5.155 voltou a acumular. A quadra saiu para 44 apostadores, cada um vai receber R$10.421,92. O terno, 3 números acertados, 3.180 apostas ganhadoras, prêmio R$216,84. Os números da quina nesse concurso 5.155 foram estas: 01, 21, 42, 53, 79, 01, 21, 42 53 e 79. A Time Mania continua acumulada neste concurso 1423 e a estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 26 é de R$19.200.000. São 6 números acertados, 6 apostas ganhadoras, prêmio R$29.839,30. 5 números, 307 apostas, R$833,11 é o prêmio. A Time Mania no concurso 1423 sorteou as dezenas 11, 15, 19, 35, 52, 56 e 75. Repetindo os números da Time Mania: 11, 15, 19, 35, 52, 56, 75. Time do coração foi o Bahia. Agora vamos ao dia de sorte, o concurso 242. Mês de sorte, fevereiro. E prêmio acumulado: 6 números, 61 apostas, cada uma vai receber R$2.127,64. As dezenas sorteadas do dia de sorte, concurso 242, foram estas: 02, 03, 05, 09, 16, 19, 25, 02, 03, 05, 09, 16 19 e 25. E finalmente vamos à Lotomania no concurso 2033, que acumulou a estimativa de prêmio para o próximo concurso de R$12.700.000. 19 números acertados, 5 apostas ganhadoras. O prêmio R$76.781,88. 18 números, 159 apostas, R$1.509,08 é o prêmio. 17 números acertados, 1.194 apostas ganhadoras, prêmio R$200,95. Para 16 números, 7.153 apostadores vão receber cada um R$33,54. 15 números acertados, 28.197 apostas ganhadoras, prêmio R$8,50. Ninguém zerou, ninguém fez nenhuma dezena. E vamos às dezenas deste concurso 2033 da Lotomania: 06, 08, 10, 20, 21, 23, 31, 34, 35, 37, 40, 48, 56, 75, 80, 81, 86, 90. 98, Fecha o jogo. 99. Repetindo: 06, 08, 10, 20, 21, 23, 31,
34, 35, 37, 40, 48, 56, 75, 80, 81, 86, 90 98 e 99. 6h29 em Manaus. Esportes. Os torcedores do São Paulo ganharam um grande presente de Natal. Nesta terça-feira, o tricolor paulista anunciou por meio de suas redes sociais a contratação definitiva do goleiro Thiago Volpi, que estava emprestado ao Querétaro do México. O clube do Morumbi exerceu a opção de compra de $5 milhões, cerca de 21 milhões de reais. Como parte do planejamento para a próxima temporada, o Corinthians pode se desfazer do meia Sornosa. E a LDU do Equador, que surgiu como um dos times interessados no jogador de 25 anos, não deve fechar a negociação por conta dos altos valores envolvidos. Com um contrato até o final de 2022, Sornosa acabou perdendo espaço na equipe alvinegra. O jogador, inclusive, já perdeu a camisa 7 para Luan, reforço vindo do Grêmio Porto Alegrense. Manaus, 6h30. Nesta terça-feira, o técnico Jorge Jesus desembarcou em Portugal para iniciar o seu período de férias e, no momento da chegada em terras lusitanas, conversou com repórteres e fãs, sobretudo a respeito de seu futuro no Flamengo. Com um contrato válido até maio, o comandante garantiu que cumprirá o vínculo. O Comitê Olímpico Russo se mostrou determinado a garantir a presença da Rússia nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, confirmando que irá brigar na justiça contra a suspensão das grandes competições internacionais por falsificação de dados antidoping. Últimas notícias. A Polícia Rodoviária Federal reativou radares móveis e portáteis em cerca de 5.000 quilômetros de rodovias em todo o Brasil. Segundo a instituição, a polícia tem os equipamentos e está orientada a incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento operacional. O Ministério da Educação antecipou em 10 dias a publicação dos resultados do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, o ENAD. A antecipação agiliza a tramitação dos procedimentos de colocação de grau nos cursos superiores avaliados em 2019. Os relatórios de estudantes em situação regular junto ao ENAD 2019 devem ser acessados pelos coordenadores de curso pelo sistema ENAD, mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Fazer a prova ou justificar a ausência no ENAD é obrigatório e isso começou ontem. Em pronunciamento exibido às 20h30 da noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disse que 2019 foi um ano especial de algumas conquistas. Durante a mensagem, o presidente afirmou que tem muito a agradecer, em especial a grande parte da população que lhe deu a missão de presidir o país. Ainda na fala, o presidente relembrou o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral em 2018. Tenho que agradecer a Deus que me deu uma segunda vida e tive a possibilidade ímpar de escolher 22 ministros pelo critério técnico e compromissados com o futuro do Brasil, afirmou o presidente. Em 2 minutos e 45 segundos de pronunciamento, Jair Bolsonaro destacou algumas realizações de seu primeiro ano de mandato. O presidente disse que o Brasil atualmente conta com números positivos na economia, com queda nos índices de criminalidade e com aumento de turistas. Na mensagem, o presidente afirmou que o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família, a lei da liberdade econômica e as obras feitas pelo Exército demonstraram os novos rumos do país. 6h37. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, foi eleito uma das 50 pessoas que marcaram a década pelo jornal Financial Times. A publicação divulgou a lista nesta terça-feira e justificou a escolha pela liderança do então juiz na Lava Jato, operação que teve desdobramentos, inclusive em outros países da América Latina, como o Peru. De sua posição como juiz em uma cidade brasileira, Sérgio Moro liderou uma investigação sobre a corrupção que sacudiu o establishment político da América Latina, diz o jornal. A investigação sobre pagamentos de propina do grupo de construção Odebrecht levou à prisão do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e indicou outros 4 do então presidente do Peru. Um deles se matou com um tiro antes que a polícia pudesse prendê-lo, afirma o Financial
Financial Times. O trecho faz referência à morte de Alan Garcia, ex-presidente peruano, que se matou neste ano no momento em que seria preso no desdobramento da Lava Jato naquele país. O jornal ainda menciona a nomeação de Moro, ainda no ano passado, como ministro de governo do presidente Jair Bolsonaro e cita as polêmicas decorrentes da decisão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ironizou nesta terça-feira uma ameaça feita pela Coreia do Norte em lhe dar um presente de Natal, caso os norte-americanos não retirem as sanções contra o regime de Kim Jong-un até o fim do ano. Talvez seja um presente em que ele vá me enviar um belo vaso e não um teste com mísseis. Pode ser que eu ganhe um presente legal, não sei. Não dá nunca para saber, brincou o presidente. O regime de Kim nunca detalhou que tipo de atitude tomará se os Estados Unidos de fato não retirarem as sanções impostas contra a Coreia do Norte até o fim do ano. Segundo a Associated Press, especula-se que os tais presentes seriam o desenvolvimento de novos mísseis balísticos intercontinentais capazes de levar uma bomba nuclear. Um acidente de ônibus na ilha de Sumatra, na Indonésia, deixou ao menos 28 mortos. Entre as vítimas, 8 são crianças, informou a polícia local. O ônibus caiu em um barranco de 150 metros de altura, próximo a um rio nas proximidades da cidade de Pagaralã. O local fica em uma área íngreme e isolada, o que dificulta as operações de resgate. Além dos mortos, o desastre contabiliza até o momento 10 feridos. A evacuação está em andamento e vários mergulhadores procuram vítimas em volta do veículo, disse Bert Coas, chefe de serviço de ajuda local à rede de TV Metro. Manaus 6:40. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente considera a Conferência da ONU sobre Oceanos de Lisboa um dos eventos chaves marcados para 2020. A agência vê os próximos 365 dias como superano para o meio ambiente, porque os maiores encontros intercontinentais ou internacionais definirão o tom e agenda da ação ambiental na próxima década. O evento, marcado para 2 de junho na capital de Portugal, reúne representantes de governos, ONGs, sociedade civil, academia, comunidade científica, setor privado e filantropia. A conferência sobre oceanos, coorganizada por Portugal e Quênia, deve adotar uma declaração intergovernamental sobre ação climática com base na ciência e vários compromissos voluntários dos países. A meta é apoiar a implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14 sobre a vida na água. Esta será a segunda reunião global após o evento de Nova York em 2017. Ainda em 2020, durante 11 e 19 de junho, a França abrigará o Congresso Mundial da União Internacional pela Conservação da Natureza em Marsella. Já a Semana Mundial da Água destacará a ciência e inovação de 22 a 28 de agosto em Estocolmo, lá na Suécia. Pelo menos 8 civis, entre os quais 5 crianças, foram mortas ontem após ataques aéreos russos em uma aldeia no noroeste da Síria, abrigo de deslocados. A informação é do Observatório Sírio de Direitos Humanos. E de acordo com a organização não governamental, os ataques visaram a aldeia de Joubas, no sul da província de Idlib, matando civis deslocados que tinham se abrigado numa escola e junto a esse edifício. As forças do regime sírio, com o apoio da aviação russa, têm intensificado os bombardeamentos na região, ao mesmo tempo que decorrem violentos combates no terreno contra grupos jihadistas e rebeldes. Um ataque de militantes extremistas islâmicos no norte de Burkina Faso deixou 35 civis mortos, a maioria mulheres, segundo informou o presidente Roch Kaboré. A ofensiva criminosa gerou uma reação das forças de segurança locais que revidaram e mataram ao menos 80 jihadistas. Por causa das mortes, o presidente de Burkina Faso decretou luto oficial em todo o país por 48 horas a partir de hoje. Ele elogiou a ação dos militares. As celebrações de Natal em Belém, na Cisjordânia, reuniram milhares de peregrinos nesta terça-feira. Fiéis visitaram a Igreja da Natividade, construída sobre o local onde acredita-se que Jesus nasceu. Vestindo roupas em amarelo e dourado, guardas palestinos organizaram as cerimônias que contaram com paradas de músicos. Vendedores disponibilizavam lanches e presentes em uma atmosfera festiva.
O arcebispo Pérez Batista Pizzaballa, chefe da Igreja Católica da Terra Santa, lamentou os recentes confrontos entre israelenses e palestinos durante homilia na missa desta terça-feira. O religioso pediu aos fiéis que sigam o exemplo deixado por Jesus. Celebrar o Natal também significa celebrar aqueles que ainda desejam amar a humanidade e se colocam em risco por ela, afirmou o arcebispo. O Papa Francisco celebrou nesta terça-feira, véspera de Natal, a tradicional Missa do Galo no Vaticano. Na homilia, o pontífice pediu aos fiéis para que deem sentido à vida, sendo este o melhor modo para mudar o mundo. Nós mudamos a igreja, muda a história, muda quando começamos a querer mudar. Não os outros, mas a nós mesmos, fazendo da nossa vida um dom, declarou o pontífice. Na homilia, o Papa Francisco também destacou o amor incondicional de Deus. Você pode ter ideias erradas, pode tê-las combinado com todas as cores, mas o Senhor não desiste de querer bem, afirmou o pontífice. O Papa também pediu coragem aos fiéis. Não percam a confiança nem a esperança e não pensem que amar seja tempo perdido, declarou. No fim da homilia, o Papa Francisco concluiu com uma mensagem. Querido irmão, querida irmã, se as suas mãos parecem vazias ou se você vê o seu coração pobre de amor, esta é a tua noite. Manifestou-se a graça de Deus para resplandecer na sua vida. 6:44, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Vendas de Natal devem ter maior alta em 7 anos, indicando retomada mais forte em 2020. A Folha de São Paulo estampa. Moro eleito uma das 50 personalidades dos anos 10 pelo Financial Times. O Estado de São Paulo. Bolsonaro diz que sofreu perda parcial de memória após tombo no Alvorada. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Vigilante suspeito de matar a ex-namorada está internado no HBDF. Valor Econômico. Bolsonaro diz que pode apoiar candidatos mesmo sem partido próprio. Estado de Minas. Ônibus que saiu de Belo Horizonte tomba e deixa mais de 10 feridos na BR-116. No Recife, o Jornal do Comércio. Polícia irá investigar deslizamento de barreira em 2 Unidos, no Recife. Em Porto Alegre, o 0 Hora. Moro diz que decreto de Bolsonaro substituiu indulto salva-ladrão de governos anteriores. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição sonoplastia de rádio Jean Santos e Itamar Jardina. A apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.